Olá, turminha! Vamos continuar nossas atividades. Hoje a gente vai usar a apostila Aprende Brasil e a gente vai terminar hoje a primeira unidade que nós estamos trabalhando sobre a pré-história. Então, vem comigo e vamos recordar um pouquinho o que nós aprendemos? Então, olha só, meus amores, aqui é a abertura da nossa unidade, a vida na pré-história. E a gente viu aqui esse primeiro cenário, que os primeiros humanos, quando surgiram, eles viviam perto de animais perigosos, moravam em cavernas, não sabiam fazer o fogo ainda, tinham muito medo das coisas, porque eles ainda estavam descobrindo muitas coisas, né? Então, eles usavam pele de animal para se aquecer, para cobrir o corpinho para se aquecer, moravam em cavernas para que eles se protegessem do frio, dos ventos, da chuva e dos animais ferozes, certo? Então, essa daqui é a primeira abertura mostrando para a gente o que a gente ia trabalhar aqui nesta unidade. Nessa página aqui, a gente viu um pouquinho que a gente ia voltar no tempo para a gente aprender muitas coisas importantes da nossa história, né? Da história dos primeiros humanos. Então, a gente viu que, primeiro de tudo, nessa linha do tempo aqui, que primeiros habitantes aqui do nosso planeta foram os dinossauros, mas aí os dinossauros morreram, né? E aí, depois de muito tempo surgiram os primeiros homens, né? E durante a pré-história, esse período é marcado pela evolução dos seres humanos. Mas nesse período aqui, a gente já sabe também que eles não sabiam ler e escrever. Isso mesmo, então surgiram os primeiros humanos, e aí eles começaram a aprender muitas coisas. Eles aprenderam a caçar, aprenderam a fazer o fogo, aprenderam a fazer a roda. Aí eles começaram a aprender a escrever lá na parede das cavernas, nas rochas, né? Fazer uns desenhos, uns símbolos. A partir do momento que eles tentaram se comunicar através da escrita, termina o período da pré-história. Então, a pré-história, esse período da pré-história, acontece desde o aparecimento dos primeiros seres humanos até quando eles inventam a escrita. Isso mesmo, quando eles começam a se comunicar através da escrita, começam a aprender a escrever. Quando eles começam a aprender a escrever, termina a pré-história. A gente entra numa nova era da nossa humanidade. Então, estamos estudando esse período, tudo o que aconteceu dentro desse período até o homem inventar a escrita. Vamos continuar então? Nessa atividade aqui que vocês colaram, as partes das figuras que estavam faltando, a gente aprendeu que os homens pré-históricos, eles não tinham supermercados, não tinham lojas, nem geladeiras para conservar os alimentos deles. Então, como que eles faziam para se alimentar? Do que eles se alimentavam, sendo que eles não tinham mercado para comprar as coisas que eles precisavam comer para ficar vivo, porque todos nós precisamos comer para estar vivos. Então, eles pescavam, eles caçavam e eles colhiam frutas e ovos. Então, eles se alimentavam de tudo isso, né? De peixes, através da pesca, de caça dos animaizinhos para eles comerem e de ovos, frutas, raízes. Então, eles foram aprendendo com o tempo que eles precisavam se alimentar dessa forma. Eles não podiam ficar só com frutinhas ou só com ovos. Eles também precisavam de carne, porque a carne faz muito bem para o nosso corpo. O nosso corpo necessita das proteínas da carne. Então, olha só, eles comiam peixe, comiam os animais, comiam frutos, ovos, raízes e tudo mais. Vamos lá na próxima. Bom, pessoal, nós vimos que os humanos, eles conviviam com animais muito perigosos lá da pré-história. A gente viu que eles conviviam com os mamutes, que eram parecidos com os elefantes, mas apesar de ser parecidos, eles eram bem diferentes, tá bom? E eles caçavam também, além dos mamutes, outros animais, porque eles precisavam se alimentar. E então eles caçavam o tigre dente de sabre, o bisão, tartaruga, peixes e o cervo. Isso mesmo, esses são alguns dos animais que viviam lá na pré-história junto com o surgimento dos primeiros humanos.
Nessa página aqui, meus amores, a gente viu que os primeiros humanos aprenderam a fazer uma coisa muito importante para eles, né? E para nós até hoje, que é o fogo, isso mesmo. Quando eles conquistaram o fogo, porque o povo pré-histórico, quando eles aprenderam a fazer o fogo, eles passaram a se esquentar nas noites frias, a espantar os animais, a cozinhar os alimentos, né? Tudo isso eles conseguiram fazer quando eles conseguiram dominar, aprender a fazer o fogo. Porque inicialmente eles dependiam de tempestades, pois os raios costumavam provocar pequenos incêndios lá nas árvores, né? Quando caiu o raio na árvore, pegava fogo. E assim, mais tarde, eles foram observando e foram aprendendo a fazer o fogo também. Lembra das maneiras que eles aprenderam a fazer o fogo? Vocês colaram as figurinhas aí. Eles aprenderam a fazer o fogo através batendo uma pedrinha uma na outra, que saía uma faísquinha, e aí eles colocavam em folhas e galhos secos, né, e pegavam o fogo. E também pegando os palitinhos, né, pedaços de gravetos, e ficavam esquentando, passando um no outro, passando até começar a sair uma fumacinha, eles começarem a esquentar. E aí eles colocavam fogo nas folhas secas, galhos secos, e assim eles aprenderam a produzir o fogo através das faíscas, né, que eles batiam a pedrinha uma na outra, ou que eles esfregavam os galhos secos um no outro. Tá? E a conquista do fogo foi muito importante para a evolução de nós, seres humanos. Vamos lá, então? Continuando? Aqui o Dudu veio nos falar que até hoje, né, a gente se reúne ao redor da fogueira, porque quando os primeiros humanos inventaram a fogueira, isso foi mudando o estilo de vida deles, porque à noite eles dormiam, porque eles tinham medo dos animais ferozes. Quando eles aprenderam a fazer fogueiras, eles começavam durante a noite a se reunir ao redor da fogueira e a dançar e a começar a fazer desenhos nas cavernas, né? Então, a conquista do fogo foi muito importante para mudar o estilo de vida dos homens lá da pré-história. E aqui a gente viu que até hoje, né, tem festas que a gente costuma acender fogueiras, como a gente viu que a gente faz na festa junina, a gente acende a fogueira, e aí a gente dança em volta da fogueira. E tem outras festas também que a gente costuma, que muitas pessoas, muitos povos do mundo fazem a fogueira e se reúnem ao redor da fogueira. Então, vejam como até hoje a gente tem esse instinto, né, e essa tradição que veio lá da pré-história. Nessas páginas aqui, meus amores, a gente aprendeu que era muito difícil para os homens da pré-história procurarem alimentos, né? Porque além deles correrem muitos riscos, eles poderiam também não encontrar alimentos. Então, era muito difícil para eles tinham que ir longe de onde eles ficavam, onde ficava a caverna deles, né? E muitas vezes eles corriam riscos com animais ferozes que estavam no caminho. E aí eles iam longe para procurar frutas, ovos, e até mesmo para caçar. Devido a isso, a procura de alimentos, eles viviam mudando muito, né? Então, eles iam para lugares onde tinham mais alimentos. Então, a gente viu aqui nessas duas partes, aqui falando um pouquinho de como era difícil eles procurarem alimentos, né? Aqui a gente plantou um pé de quê? A gente viu que com a evolução dos homens da pré-história, eles tinham muita dificuldade de encontrar alimentos, né? Mas eles começaram a aprender, né? Com o tempo, eles aprenderam a plantar e a criar os próprios animais para que eles pudessem morar por mais tempo no mesmo lugar. Então, eles começaram a plantar coisas que eles pudessem comer. Por exemplo, árvores que dessem os frutos que eles pudessem comer, a cultivar, a criar animais para que eles não precisassem ficar caçando tanto. Aqui a gente viu aquela página dos sons, né? Que barulho era esse lá da pré-história? E aqui a gente fez o abrigo na caverna. A gente viu que ainda hoje existem cavernas, né? Muitas pessoas no mundo todo ainda vivem em cavernas, só que não eram cavernas como lá da pré-história. São cavernas já todas modernizadas, com luz elétrica, com geladeira, com sofá, com cama. Aqui também, ó, lá na China,
as pessoas costumam morar nessas cavernas porque elas não têm condições financeiras de comprar uma casa melhor em outros lugares. Aqui a gente fez o desenho de como seria a nossa caverna vista do lado de fora e do lado de dentro, né? Vocês fizeram a de vocês. Aqui a gente viu que existem muitas cavernas no Brasil, isso mesmo, e inclusive muitas delas têm registro de escrituras nas paredes que os humanos lá da pré-história riscavam, desenhavam e pintavam as paredes. Bom, antes dos números, né, a gente viu também que os humanos não sabiam nem escrever nem contar. Então, como que eles iam fazer para controlar os animais que eles começaram a criar? Então, eles contavam com pedrinhas, com pauzinhos, eles faziam um risquinho no pauzinho para saber quantos animais eles tinham. Então, foi assim que eles contavam antes de existir os numerais, tá bom? Que a gente conhece hoje. Aqui são mais algumas atividades referentes à contagem, aos números. Aqui a gente viu que o javali era um dos animais que os humanos lá da pré-história criavam, né? Para que quando eles precisassem se alimentar, era só eles matavam o javali, pegavam a pele, usavam os ossos, usavam as presas dele para fazer instrumentos de caça e ferramentas para que eles pudessem plantar lá no chão também, tá? Eles usavam a pele para se proteger do frio, para se cobrirem, né? Para cobrir o corpinho. E usavam os ossos e os dentes e as presas do javali, também de outros animais, para fazer ferramentas para eles poderem cavar a terra, para plantar e também para caçar. Muito bem. Com a evolução dos homens lá da pré-história, eles começaram a pintar as paredes da caverna com o tempo. Para isso, eles usavam tintas feitas com elementos naturais e também sangue de animais. Então, eles, como não sabiam escrever, o que eles faziam, meus amores? Eles pintavam aqui nas paredes como era o dia a dia deles. Olha, aqui no caso está mostrando que era ou uma guerra contra outros povos, né? Ou eles estavam tentando caçar ou se proteger de alguns animais. Inclusive dá para ver até o arco e flecha, lanças, né? Que eles usavam para caçar e para se defender também. Então, a partir de muitos anos, né? Os homens da pré-história começaram a contar a sua história através das pinturas nas paredes das cavernas e nas rochas. Por que eles faziam isso? Porque eles não tinham lápis, nem caderno, nem papel, né, para poder escrever. E também não sabiam escrever. Então, a forma deles contarem a história, como eles viviam, era através dos desenhos. Mais para frente, meus amores, a gente viu que os homens pré-históricos gostavam muito de músicas também, né? Então, eles faziam músicas, dançavam, né? Só que eles não tinham instrumentos musicais. Eles faziam sons, imitavam sons da natureza, do vento, da chuva, do trovão. Eles imitavam sons dos animais, do passarinho, da galinha, né? Dos mamutes, os sons dos animais que tinham lá. E eles usavam muitas vezes para fazer música, os sons do corpo, batia na boquinha, cantava, batia a palma, batia o pé. E também eles usavam pedrinhas para bater uma na outra, galhos para bater um no outro e até o galho cheio de florzinhos, ramos de flor, né? Que eles chacoalhavam para fazer o som. E assim eles faziam música do jeitinho deles, usando o próprio corpo, sons da natureza, sons dos animais. Mas com o tempo, esses escavadores aqui descobriram que eles aprenderam a fazer os instrumentos musicais também. Lembra que a gente viu isso ontem? Que foi encontrado uma flauta feita com o osso de um animal, de um abutre, né? Que tinha 22 centímetros e que ela fazia um som. Eu até mandei o link aí para vocês poderem escutar em casa o som dessa flauta aqui que foi encontrada há mais de 20 mil anos atrás, na época dos primeiros homens da pré-história. Então, eles já estavam evoluindo e aprenderam até a fazer um instrumento musical para que eles pudessem tocar música. Vejam só que legal que é essa evolução que a gente está acompanhando dos homens da pré-história. Vamos lá.
Nessa página aqui, meus amores, a gente viu que através daqueles primeiros instrumentos que os homens da pré-história que eles inventaram, como a flauta, hoje nós temos outros tipos de flautas, como essa flauta transversal, que é muito parecida com a flauta que foi inventada, que eles criaram lá na pré-história, que é aquela que a gente viu, feita com osso de animal. Tem a flauta doce e tem a flauta de pã, que é essa aqui feita com canudos, né, com pequenos pedaços de madeira, né, e que tem um som maravilhoso, que a gente ouviu ontem também. Então, vamos lá, continuando. Então, hoje, meus amores, a gente vai começar aqui, ó, nessa página 38, tá bom? A gente vai pôr a data e a gente vai continuar falando mais um pouquinho da grande evolução dos seres humanos, que foi quando eles inventaram a escrita. E é aí que acaba a pré-história, porque a partir do momento que eles aprendem, inventam a escrita, que não é como nós escrevemos hoje, que não é o nosso alfabeto de hoje, né? São letras diferentes, símbolos diferentes, mas que eles passam a se comunicar através da escrita, é quando acaba a pré-história. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, então?